Pode ir. Vai naquela introdução que você faz. Fala, podcasters, tudo zoom? Tudo zoom em ambas. Estamos aqui está a noite. Vocês estão assistindo, eu não sei o horário, né? Mas isso aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quem está assistindo. Pra todos. Bom, a gente está aqui hoje reunido numa noite com um convidado muito especial. A gente, confessamos aqui, deu até um frio na barriga, a gente sabia que a gente teria gabarito. O negócio é esse, tá conversando. É o irmão William, também conhecido como Dr. William, ele é médico. Ginecologista, eu tenho que pegar uma cola porque é muito título. O currículo. Médico obstetra, ginecologista, inspetor-geral da Ordem e venerável mestre hoje, né? Está venerável mestre da loja Deus, Humanidade e Luz. É o irmão DHL. Irmão William. Você quer tecer alguns elogios para ele ou só eu com o mestre? O Dr. William é o seguinte, né, cara? A gente acompanha tanto lá na loja, viu, William? Isso já é, assim, uma coisa que chamou nossa atenção. Primeiro, pelo trabalho que você faz lá, que já é incrível, ele vai se apresentar aqui. E também o Instagram dele é muito inspirador, cara. É um negócio fantástico. Então já vai esse elogio. Já de irmão, cara, a câmera é legal. sua, presente, fica à vontade. Fica à vontade, meu querido. Bom, meus queridos André e Pedro, um prazer estar aqui. Boa noite, prazer é todo nosso. Nossa. É satisfação, parabéns pela iniciativa, né? De levar aí cultura maçônica aí para todos os irmãos aí, e também para a sociedade como um todo, né? E eu agradeço o convite, tá? De estar aqui, para mim é um prazer, eu adoro falar sobre maçonaria, então é muito bom estar aqui entre irmãos, ó com bom e com suave. Exatamente. Irmão do Venel, isso aí. Eu agradeço muito. E eu iniciei na maçonaria em setembro de 2014, né? E então estou com 11 anos de maçonaria e iniciei antes disso na Ordem de Molay, lá na minha cidade natal, em Uberaba, em 1998. Tá? Então, Tem pouco tempo, né? Foi ontem. Então, assim, é uma jornada que eu tenho um grande orgulho, uma grande satisfação de estar trilhando aí esse caminho, né? Parabéns aí por tudo que você está relatando, né? Você ainda vai falar bastante aqui pra gente sobre essa sua caminhada. O que veio, o primeiro na sua vida veio a maçonaria ou a medicina? Primeiro na minha vida veio medicina, né? Ó, que massa. Na verdade, assim, eu me formei em 2007. 2007. Lá em Uberaba mesmo, né? Que é a minha cidade natal. Berlândia, Beraba. Beraba, Biá, Belzonte e a beleza de Araguari. Isso, para a gente não depreciar, né? Porque lá Triângulo Mineiro é outro, né? Só para diferente. Mas então, meus irmãos, eu comecei a minha carreira profissional no interior de São Paulo, né? Ali próximo de Uberaba mesmo, ali na cidade de Guaíra, que é 30 quilômetros de Barretos, lugar ruim, né? Tá? E lá eu comecei a atender muito pré-natal, né? Fazer muito pré-natal de muita paciente ali no consultório do posto de saúde mesmo, né? E comecei a gostar muito da obstetrícia, né? É curioso porque na vida acadêmica eu queria fazer alguma coisa muito ligada à tecnologia, né? Medicina e tecnologia. E quando a gente acompanha, faz uma assistência, por exemplo, de um parto, a gente vê que não tem nada mais tecnológico do que o que Deus inventou, né? O que o grande arquiteto do universo criou dentro da sua geometria, né? Tá? E faz com que a mulher seja uma força da natureza, tenha ali a capacidade de gerar e de parir. Tá? Então, é por isso que eu comecei na obstetrícia aí. E, bom, acho que antes de mais nada, né, nós vamos fazer várias correlações aqui com a maçonaria, com os ensinamentos da maçonaria. Eu acho que os ensinamentos maçônicos, né, eu acho que é importante a gente falar, e eu falo isso muito, e a maçonaria é uma ordem discreta. Perfeito. Não é uma ordem secreta. Então, nós não temos, como os nossos rituais mesmo falam, né, segredo nenhum para o mundo no que diz respeito às nossas finalidades. Perfeito. Né? A lapidação do homem e a construção de uma sociedade melhor através de homens que se tornam melhores. Perfeito. Então, quando a gente vai falar aqui, se a gente falar alguma coisa de algum grau, de outro grau,
Isso, obviamente, significa para aquele, por exemplo, que é aprendiz, que está vendo alguma coisa que a gente fala que está lá no grau 3, por exemplo, ou no grau 18, é simplesmente estudar antes, como o próprio nome fala, né? O maçom é um estudante. Então, estude antes, né? Então, a gente pode, sim, com tranquilidade, se a gente não... O que a gente faz que é profanar, né, os nossos landmarks, é você dizer toques, sinais, palavras. Mas você dizer alguns ensinamentos que estão em graus diferentes e correlacioná-los com algum assunto, isso não é profanação nenhuma. Então, eu já deixo bem claro isso, porque toda vez que os irmãos conversam comigo, a gente está conversando na loja, o cara fala, pô, você fica dando spoiler? Eu falo, não é spoiler, é informação. Até porque... Pode falar. O doutor falou, estude antes, eu lembrei, só vale quando ganha do Cruzeiro na final do campeonato. Aí eu ia perguntar... Faltou você falar no meu currículo, que eu sou atleticano. Isso aqui tá no meu... Então por isso que gostou do piada, né? Exatamente. Pode seguir, exatamente. Não, então, e isso também, né, William? Isso não vai tirar a experiência da pessoa quando ela estiver na passagem do grau. Então, claro, a vivência é outra parada, né, cara? Sim, claro, exatamente. E só para voltar um pouquinho na sua história, você teve alguma inspiração para ir para medicina, assim, seu pai, alguma coisa familiar? Não, nesse na minha sentido, família não tinha nenhum médico, eu fui o primeiro médico da minha família. Primeiro médico. E maçom também? Na maçonaria também. Olha que legal, cara. Bacana. Mas como médico, eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu sempre fui um grande curioso, em todas as áreas aí. Então, eu estudava muito todas as matérias. Geografia, história, matemática. Estudava biologia, química, dava aula de química. Então, assim, eu gostava de tudo. No final do meu segundo grau ali, eu fiquei em dúvida se eu ia fazer direito, se eu ia fazer medicina, e acabei indo para medicina. O Uberaba tem, né, uma pegada muito forte lá da medicina, né? Estamos falando dos estudos aí, né? Tem as 7 artes liberais, né? Adorava estudar, né? Então, o trívio, né? São as artes da lógica, né? Então, retórica e gramática, né? Que são os conhecimentos da fala, né? E o quatrívio, né? Que são os conhecimentos da ciência, que são astronomia, geometria, aritmética e... Agora fugiu. Só porque eu falei. E música. Música. Tá? Então... já falando que isso aí, obviamente, é matéria de estudo maçônico, né? Qualquer similaridade não é coincidência. Exatamente. Aliás, essa questão da escola pitagórica, ela é muito forte, né? Quando você fala em medicina, né? Então, por exemplo, existe no nosso corpo humano várias proporcionalidades, né? Tá? Que estão relacionadas, por exemplo, ao número φ, né? Que é aquela sequência de Fibonacci, né? Você tem os retângulos que se completam, né? Os lados do retângulo, o retângulo menor dentro do retângulo maior, o número de ouro. Então, o corpo humano é muito fantástico, né? É uma coisa muito perfeita. Né? E claro, né? A maçonaria entende um pouco, ajuda um pouco a entender essa perfeição. Sim. Ou pelo menos aguçar a curiosidade. Isso dá. Bom, voltando aqui um pouco à questão da sua profissão. A questão maçônica nós vamos adentrar também, porque o conhecimento parece que é bem vasto aqui, né? A amostra foi... A amostra foi pesada. Eu não vi ele na blusa dele, não é à toa, não. O pessoal tá vendo aí, não? Como é que tá aí? Tá no... Deixa eu ver, o pessoal tá vendo. Tá vendo lá, o Beltão lá, ó. Tá vendo? Essa é boa, né? Maravilhoso. Mas assim, você, lá na sua experiência, tá lá fazendo seus partos, atendendo os seus clientes, pacientes, tudo. Teve alguma situação que você conviveu num parto, alguma coisa assim, que te marcou profundamente? Questão espiritual, espiritualizado mesmo, assim, algo que você viu, uma questão espiritualizada ali, não só a questão mesmo de... Pode ficar à vontade. Cara, eu formei em 2007, né? Então, tenho mais de 15 anos de formado. Então, assim, vi muita coisa na minha vida, sabe? A morte impacta muito, né? Não estou dizendo não só na parte agora como especialista, né? Mas quando eu trabalhei também, eu trabalhei em SAMU, eu trabalhei em todo lugar que você imaginar. Tá?
pronto-socorro. Então, assim, a morte, ela sempre impacta muito, né? Uma despedida é sempre muito complexa para todos nós, né? Perfeito. E o nascimento, ao contrário, né? É um momento apoteótico, né? De chegada, né? Uhum. Então, assim, eu vi muita coisa, mas, assim, nos últimos anos, o que mais me impactou, assim, de verdade, assim, do ponto de vista profissional, foi ter tido a oportunidade de atender a minha irmã no parto, Olha. né? O parto da minha Olha, afilhada. E foi muito bacana, assim, foi um momento muito especial para mim, assim, eu me senti muito feliz por ela ter me escolhido para estar lá, sabe? Legal. Então, É mais fácil ou mais muito difícil? muito marcante. Cara, A atuação médica, né? assim, óbvio que eu não estava sozinho, né? Porque Claro. a gente, até do ponto de vista ético, né? Tem um envolvimento emocional Perfeito. no momento ali, então pode, às vezes, não usar a razão como deveria para tomar atitudes, né? Para tomar condutas. Mas eu tinha um outro colega junto comigo, que é meu colega, né? Meu sócio. Então, assim, mas assim, é muito emocionante você ver quando você coloca uma ideia para a pessoa e a pessoa compra aquela ideia. Né? Aí. E ela compra no sentido de acredita no seu próprio corpo, na sua própria capacidade, né? De conseguir trazer a sua filha ao mundo. Sua Isso filha é ao muito mundo. legal. Realmente. E assim, você mencionou que a medicina veio antes da maçonaria. E como é que começou a sua trajetória maçônica? A jornada? Tipo, você estava lá, conheceu um irmão, foi reconhecido através da sua profissão? Isso eu quero curiosidade de saber. Verdade. Bom, a minha, assim, então assim, Vamos só deixar já. a caridade do maçom não tem fim, né? Então isso todo mundo escuta isso, né? Sabe que essa lição, né? Essas lições de caridade, fé e esperança são, na verdade, um baluarte da maçonaria, né? Perfeito. A maçonaria, ela assim, algumas pessoas acabaram apoderando o lema liberdade, igualdade, fraternidade para a maçonaria, mas, na verdade, os 3 baluartes da maçonaria são fé, esperança e caridade. Né? Mudando também, né? Então, a caridade do maçom não tem fim, né? Essa forma altruísta de você se doar ao outro, né? Quando a gente fala caridade, não é só caridade de metais, né? É caridade no sentido de você acolher o seu próximo. Perfeito. Né? Quantas vezes aqui em Belo Horizonte, às vezes eu estou no sinal, vem uma pessoa, às vezes, vender bala, às vezes eu não tenho ali na hora, ou eu não vou comprar naquele momento, que eu já comprei outra hora, eu só abro o vidro e falo, boas vendas. Isso isso Bom aí. dia para você. Dá Isso é ser caridoso. Dá sua né? atenção pro meu que o cara já fica. Dá sua atenção ao próximo. Isso é praticar a maçonaria É, fora do tempo. fora da caixa. Né? Fora da caixa. E aí, cara, eu sempre fui envolvido com muita filantropia quando eu era adolescente, né? Espírita e tal, colégio, Olimpíada do colégio, tinha que arrecadar alimento, né? Então, assim, aí quando eu estava ali no colégio, participando, obviamente sempre tive esse perfil de mais de liderança e tal, não sei o quê. Era representante de turma, tesoureiro da comissão de festa, tudo, assim, sempre estava em tudo, né? Gostava de estar em tudo. E aí, obviamente, que os demolês do colégio me viram e falaram, ó, esse cara aí é um cara bacana, vamos colocar ele na demolei. E lá então eu iniciei no Demolei, fui mestre conselheiro do meu capítulo. Legal. E, obviamente, que quando eu entrei na faculdade, me afastei um pouco ali como Demolei sênior, mas sempre com contato com vários maçons. Uhum. E tem uma figura emblemática nessa história aí, que é o tio Luiz Eduardo, né? O Luiz Eduardo, conhecido vulgarmente como Mula, né? Um abraço aí, Mula. O tio Mula, ele morava... Pode chamar assim dessa intimidade? Pode. Salve, Mula. Inclusive, ele tem um podcast também, tá? Chama MulaCast. Pronto. Olha, pronto. Pode o Mula. Pode, Mula. Cantinho, quem sabe? E o Mula, ele morava aqui em Belo Horizonte e ele foi oficial executivo da minha região, do meu capítulo do Molei, Olha que legal. quando eu era mestre conselheiro. Então, a gente continuava ali trocando ideia e tal. E quando eu vim para Belo Horizonte fazer a residência, aí eu comecei a trocar essa figurinha com o Luiz, e o Luiz me apadrinhou na loja Deus, Humanidade e Luz, que eu não sabia que era uma loja
que tinha 130 anos Primeira. ininterruptos, sem Incrível bater isso. coluna Isso é de incrível, trabalho, isso é incrível. e que é uma loja assim de uma energia mística fantástica, né? É a loja fundadora do Gong, é a mater do Gong, né? Mas tem uma história, a loja tem uma história maravilhosa, né? A loja tem uma história muito interessante. A loja veio para Belo Horizonte um ano antes de Belo Horizonte ser a capital do estado. Olha, Minha loja era em Vila Rica. Nossa, Sim. Existe capital. Olha. Existe um tempo perdido de história lá, que a gente não sabe se são 15 anos, me parece. E essa loja veio para Belo Horizonte quando, na época, os governantes do Brasil já estavam movimentando já para que a sim. capital viesse para cá. E tanto que agora, o ano que vem, a loja faz 130 anos, em junho de 2026, e Belo Horizonte, em 2026, faz 129 anos. Perfeito. 29. Eu estudei bem pouquinho essa questão da época do comecinho da maçonaria em Minas Gerais. Assim, Mineiros Unidos, tinha uma loja que chamava Mineiros Unidos, até foi um francês que fundou. Foi um francês, não foi um eu sinceramente não sei te falar, cara. Mas assim, eu sei da história, eu sei da história que a minha loja veio para cá e depois houve uma dissidência, né, do Grande Oriente do Brasil por causa de questões políticas. Na época da Segunda Grande Guerra Mundial, inevitavelmente o mundo inteiro se dividiu. E entre os maçons também as opiniões poderiam divergir, né? Então, mas divergir com educação e com respeito ao próximo, com tolerância, não tem nada demais. Né? Então, a gente, na época, a loja, ela imagina uma loja que tinha 200 membros. Né? A loja teve ela foi uma dissidência da Deus Humanidade Luz do GOB, que existe hoje, né? A loja Deus Humanidade Luz 506. E a nossa loja dividiu em mais 5 lojas, né? A 7 de Setembro, General Moreira Guimarães, né? E fundou uma potência, que é o Grande Oriente Minas Gerais, né? Que é esse expoente aí, né? Maçonaria reconhecida internacionalmente pelas grandes lojas da Inglaterra. Cada ano passa, cresce mais. Então é isso, cara. Então, assim, a loja é uma loja de uma pegada muito legal, assim. Eu convido aí as pessoas para poderem ir lá visitar a gente. A loja se reúne lá na... Nós tivemos essa oportunidade, né? Tivemos, inclusive, na instalação dele como venerável, né? Própria lá, nossa, lá. E a loja, assim, ela realmente tem uma loja que tem uma atividade de membros muito grande, um envolvimento muito grande dos membros e, principalmente, né, uma loja que busca mesmo a gnose mesmo, né? Ali o tempo de estudos, eu falo que o nosso quarto de hora de estudos não é quarto de hora, é hora de estudos. Legal. A gente fica ali fazendo trabalho, e deixando trabalho sobre malhete, porque não deu tempo de fazer o trabalho. Nossa, isso é bom demais. Muita diferença aí. Isso é muito bom, cara. Quando você tem, né? É muito conteúdo, né, William? Porque assim, cara, eu falo sinceramente, assim, pra gente poder ir pra loja maçônica, pra ficar sentado na cadeira 2 horas, né? Ficar ali 1h40 de cadeira para ficar discutindo a cor do rodapé que vai ter na reforma, cara, isso para mim não é maçonaria. Eu visito muitas lojas, obviamente que isso faz parte, é necessário, às vezes tem coisas que tem que constar em ata, mas tudo que você puder resolver fora de loja, no grupo, hoje em dia a gente tem tecnologia, né? O grupo de WhatsApp, tal. Gente, nós vamos votar isso hoje na loja rapidinho, todo mundo já olha aí qual que é a pauta. Praticidade no negócio. E já parte para o período de instrução, que eu acho que é o que é mais válido, né? Para quem tá iniciando, a gente tá lançando uma caminhadinha assim, é muito bom. Você sabe, escutar pessoas como o William aqui que tá louco, passando esse tipo de informação pra gente, sabe? Sente cada vez mais aguçado em buscar também a luz do conhecimento, cada vez mais, muito importante. Exato. Aí eu queria começar a entrar numa seara que eu acho muito legal, e, lógico, pontuando o que você bem disse aqui no começo do programa, você é um estudioso dos graus filosóficos, né? Aí, se quiser até explicar um pouquinho a questão da estrutura, igual você explicou aqui no backstage, né? Tava falando com a gente aqui. Mas, assim, o que te fascina mais nesses estudos? Né? Logicamente, dentro do que pode ser conversado. Não, tudo bem. Então, cara, assim, o rito escocês antigo e aceito, né? É uma das escadas que existe a escada do York também, né? São 9, né? York? O York é 9. York é 9. E no escocês antigo e aceito são 33. São, na verdade, desdobramentos dos graus simbólicos, né?
aonde você tem a oportunidade, através de novas histórias, de novas alegorias, você aprender coisas novas. Perfeito. Né? Então, por exemplo, lá como aprendiz, né, você foi convidado, o profano ele é convidado a descer a profundeza da terra, né, a buscar a sua própria pedra oculta, a lapidar dentro de si um alvorecer, né? Que você sai das trevas, você caminha agora para a luz, né? Então, assim, quando você passa por esse processo, né, você inicia sua jornada iniciática, eu falo que a iniciação ela não acaba na iniciação. Né? A pessoa fala assim, eu sou iniciado no maçom. Não, você realmente finaliza a sua iniciação lá no grau de mestre. Porque ali você começa a sua jornada através daquelas casas do zodíaco ali, que representam simbolicamente, né, a jornada do maçom. Então você começa ali na casa de Áries, é uma casa pré-iniciática, né, representada pelo fogo. É o fogo. Né? Um fogo, mas é um fogo de centelha, é um fogo impetuoso, é um fogo que explode. Porque o aprendiz, o pré-iniciático, né, o profano, ele tem esse ímpeto de iniciar, mas ao mesmo tempo que esse fogo é um fogo de centelha, explosivo, ele é o fogo da ignição. É ele que dá vontade ao cara, fala assim, não, eu preciso sair do estado um estado saturnino que eu me encontro, né? Um estado de não conhecimento. Agora, é óbvio que o próprio estado saturnino, ele é, na verdade, algum conhecimento. Algum conhecimento. Porque se você reconhece que você não sabe nada, já é alguma coisa. Então, aí você passa pelas 4 provas elementais e, como aprendiz, aprende a trabalhar muito bem a matéria, né, através dos 4 elementos, terra, ar, fogo e água. Mas ali ainda você é um receptáculo puro. Né? Você é abrilhantado na coluna do norte. Né? Você é abrilhantado por uma luz que é tão alta que ela te cega. Né? Então, o aprendiz ali, ele ainda não tem nenhum. Então, eu sou aprendiz, não sei falar nem escrever, só sei soletrar. Então, ali o aprendiz, ele tá como receptáculo lunar. A coluna do aprendiz, ela é feminina. Ela é um receptáculo. Então, você está recebendo conhecimento, mas você é como a lua, que recebe a luz. Os raios solares. Mas não tem como... Ele não tem luz própria. Não tem como ele não radia. Então, a coluna de câncer, né, que representa a última das provas, né? Você tem ali as provas touro, que é a prova da terra, né? Do arado da terra, que desce ao fundo da terra, né? Depois você tem a coluna de gêmeos, né? Que é do ar, tá? Que é a coluna do elemento transmissor, tanto né? pessoal que é de 5 gêmeos é meio voado, né? Mas é o elemento mercurial, né? Tá? Mercúrio é o planeta que gira mais rápido em torno do Sol. Exato. E Mercúrio também é aquele Hermes da mitologia grega, né? Aquele que tinha as asinhas no pé e que do mundo dos mortais ao Olimpo. Então, exatamente. Então, assim, todo mundo que é meio mercurial é meio assim, né? Então, a prova de Gêmeos representando a prova do ar, né? Depois você vai para a prova da água, né, que é representada pela coluna de touro, gêmeos, câncer, né, que é esse receptáculo lunar, é representado pela lua, né, tá? E depois a 4ª coluna, que é a prova do fogo, a última prova do aprendiz, né, que é o fogo de novo, só que na casa de leão. Então agora é um fogo de brasa, é um fogo que não explode, é um fogo que só aquece, né? Ou ele seja, é consistente, traz né? Conforto. Quando o aprendiz ele está ali já galgando mais, lapidou bem já a sua pedra bruta, a ponto de entender que esses 4 elementos são rasos, mas que deve existir um outro elemento mais essencial, um outro elemento mais sutil para terminar a obra. Então, quando ele passa pela coluna de Virgem, né, tá? Esse aprendiz, ele desce, né, na espica, né,
a semente do trigo, né? Tá? Que está ali na abóbora celeste, ali no meio da passagem, né? Do prumo ao nível, né? Que representa essa coluna de virgem, né? A virgem lá na constelação tem uma espiga de trigo na mão, né? Tá? E esse trigo é exatamente a representação do aprendiz. Porque o aprendiz, assim como o trigo, para virar pão, ele teve que passar por 4 provas. Né? Ele foi retirado da terra, ele foi aerado, secado, ele foi adicionado água, passou pela prova da água e depois ele vai ao fogo. Então, simbolicamente, para se virar companheiro, para você companes significa compartilhar o pão. Compartilhar o pão. Então, para você compartilhar o pão, ou seja, para você se tornar mais evoluído nessa sua jornada, nessa sua escada, e você perceber que você não é uma ilha, né? Que nenhum homem é uma ilha, perfeito. Tá? E que você deve ser companheiro, né? Você deve passar pelas provas e lapidar o seu lado bruto, a sua pedra material. E aí, obviamente, que a única coluna que é a coluna do companheiro é a coluna de Libra. Libra, começa com Libra. Porque Libra está ali no equilíbrio que o companheiro deve ter, porque a partir do momento que ele recebe mais conhecimento, ele recebe também um estímulo a achar que ele sabe tudo. Então ali ele já consegue sair da linha, ele já consegue pensar fora da caixa, né? Ele dá um passo ao lado, então, mas ele tem que voltar para a linha. Se ele não aprender a voltar para a linha, né, ele desequilibra essa sua energia entre bem e mal, essa sua cruz, né? Ele deve ser o cavaleiro no centro da cruz, né? Tá? Assim como o cavaleiro Rosa Cruz, né? Ele deve equilibrar as suas emoções e os seus conhecimentos para não pender na dualidade para o lado do mal, né? Então, assim, Goethe dizia que a nitidez é uma conveniente distribuição de sombras e luz, né? Então, você não pode ter só luz como você estava lá no aprendiz, que você estava brilhantado, né? Você estava recebendo muito conhecimento, incomodado, mas agora você começou a dominar esse conhecimento e tal, mas agora você entendeu que a vida é feita de ciclos, de noite e dia, de bem e mal, e obviamente que você deve buscar o caminho da jornada do bem, né? Tá? Mas é óbvio, né? A gente sabe que nem todo companheiro faz isso e acaba que alguns companheiros formam um conluio e tem um assassinato, né? Tá? Agora, quando existe esse assassinato, né, a dor pela perda, né, ela tem que trazer um ensinamento, né? É tanto que tem aí depois a casa de Escorpião, né, que representa aí essa traição, né? E depois você tem Aquário, Sagitário e Peixes, né? Então, quando você está na coluna de Sagitário, você vê um símbolo do Sagitário, ele está com a flecha. Com a flecha apontada para cima. Isso. Então, ele simboliza o seguinte, olha, todo ciclo que se finaliza, ele recomeça. Você recomeça. Tá? Então, quando você chega ali naquele final daquela jornada, representa o inverno, a morte, a traição, né? Mas vai ter um renascimento. E todo conhecimento, assim, do mundo, muito antigo, né? Você, por exemplo, a religião hindu, você pega Shiva, o ciclo da destruição, eles já acreditam muito nisso. Já fazem essa correlação. Tem que destruir para começar de novo. Sim, claro. E tudo na nossa vida é cíclico. Agora, a grande sacada, porque aí na casa de Peixes, né, a gente percebe que há um renascimento do mestre, né? Então, esse renascimento do mestre, ele sim, quando você levanta ali do esquife, representa que você renasceu. Certo. Que você agora terminou a sua iniciação. Que você caminhou pela jornada, né? A diferença entre o carbono e o diamante é só a jornada. É a pressão. Os dois são feitos de carbono. Desculpa. A diferença entre o grafite... Falei errado, né? A diferença entre o grafite e o diamante é a jornada. A jornada do grafite, ela é sem pressão nenhuma, é sem acréscimo nenhum de conhecimento. Mas quando você passa pela jornada, você se torna diamante. Então, eu tinha um tio de maçonaria, o Uberaba, que falava isso. Falava assim, olha, lapidar cascalho não dá nada.
É por isso que a maçonaria não, é por isso que não entra todo mundo na maçonaria. Aham. A gente tem que lapidar pedras que têm um potencial Perfeito. de Claro. tornar uma pedra preciosa. Claro. Então, é por isso que você já é maçom ou já tem condutas maçônicas você antes de ser iniciado, Perfeito. né? Você ali antes de entrar na maçonaria, você com certeza já é observado dentro de princípios como justiça, equidade, Equidade é. Nossa. né? Igualdade, Uhum. que aparece, por exemplo, nos ensinamentos maçônicos no grau 2 e aparece lá no 31 de novo. Ou seja, então, tudo são ciclos. E essa escada de Jacó, do conhecimento, né, que todo mundo fala, ela na verdade é um fio de telefone. Então, quando você acha que você fecha um ciclo, mas você acha que você está no mesmo lugar, você não está. Você está um passo à frente, você está um degrau acima. Quando você olha horizontalmente, se você achar que, pô, mas eu voltei nesse ensinamento, não, você não voltou nesse ensinamento. Você voltou nesse ensinamento já tendo adquirido muitos outros que fazem ver este de maneira diferente. Perfeito. Né? Então, obviamente que quando você tem essa história da construção do templo e tal, da destruição do templo, né, da morte do mestre e tal, e aí isso tudo nos graus filosóficos, falei até agora para chegar nisso, né? Nos graus filosóficos você vai ter outros ensinamentos que vão tentando te fazer entender melhor, como se desse um zoom na lenda. Sim. Certa vez um irmão comentou comigo, assim, falando de en passant sobre isso, assim, imagina a sua graduação. Eu sou formado em Direito e pós-graduado em Direito. Aí eu falei assim, Pires, na sua graduação, o que você fez? Eu estudei Direito, mas você estudou só Direito Criminal? Só Direito Civil? Não, eu estudei Direito como um todo. Tudo. Depois você. Sim. William, você na graduação aprende tudo, você sai lá um clínico geral, né? É isso. E aí você faz a pós-graduação. A pós-graduação você pega na vida e põe uma lupa em cima do tempo. Não é? Exatamente. É semelhante, exatamente. fazendo uma alegoria. Direciona o canhão ali naquilo ali. Os graus filosóficos, na verdade, assim, a maçonaria, ela é a gnose, né? Ela bebe de todas as fontes. A maçonaria bebe do hermetismo, bebe do ocultismo, bebe da cultura egípcia, bebe do Velho Testamento. A maçonaria bebe de várias culturas, da teologia. Né? Então a maçonaria ela absorve todos os conhecimentos humanos para transformar esse homem num homem mais esclarecido. Perfeito. Porque ele é um questionador livre, ele é um pensador livre, ele tem que ser um pensador livre. Perfeito. Né? Então, quando a maçonaria ensina, ela ensina por alegorias. Então você vai chegar, por exemplo, lá num grau lá na frente, em que você vai entender a lenda do terceiro grau. Perfeito. E vai entender que quando o assassino foi pego, né, pensaram os companheiros que foram, os mestres que foram atrás e pegaram esse companheiro traidor, eles queriam se vingar dele. Né? Mas aí Salomão fala, não, vingança não é a melhor forma de você alimentar um sentimento evoluído. A vingança é um sentimento raso. Perfeito. É melhor a gente fazer justiça. Quem faz justiça sou eu, o rei Salomão. Então você vai pegando os elementos da alegoria dos 3 primeiros graus. Bonito, cara. E você vai abrindo o seu horizonte, né? Você vai entendendo melhor. Lá no grau 2 você, por exemplo, entende que existe um elemento fino, uma energia, que é um 5º elemento, além daqueles elementos trabalhados no grau 1, terra, ar, fogo e água. Mas você não ainda entende a necessidade desse equilíbrio, porque se você colocar a cruz assim, ele é o ponto no centro da cruz, né? Perfeito. Tá? Que está, por exemplo, em várias religiões e culturas. Por exemplo, se você, para o candomblé, né, não existe a encruzilhada, né? Então quem está ali no meio da encruzilhada, né? É o Exu, entendeu? Tá? Que é o cavaleiro todo poderoso, né? Então, assim como para nós eu digo cristãos, né? Eu sou cristão, né? É o Cristo, né? Claro. Tá? Agora, da mesma forma que existiu uma morte, existiu uma perda, e a natureza assistiu a essa perda sem fazer nada, por que será? Porque naquela dor, os mestres tinham que encontrar um aprendizado. Então a palavra estava perdida, o mestre morto, a obra inacabada. Os caras falaram assim, e agora o que nós vamos fazer?
que será de nós? Então, vamos começar primeiro tentando ressignificar esse sentimento ruim de raiva pela morte do mestre e vamos fazer justiça pelos assassinos. Depois, agora nós vamos começar a reconstruir o templo. Aí chega um momento que eles vão reconstruir o templo tantas vezes, Nabucodonosor vai, destrói, e aí, São João Batista ela chega para São João Evangelista chega para os cavaleiros e fala, olha, o templo não é físico, existe uma Jerusalém celeste. O que é isso? Então agora vocês vão buscar construir esse templo dentro de vocês. Tanto que existe hoje, o que existe hoje do Templo de Salomão? O Muro das Lamentações. Isso na mente de Jesus quando ele fala com a mulher samaritana, né? Ele vai, a mulher está no poço tirando água, aí Jesus se aproxima. Começa a tentar uma conversa que já era muito chocante, porque a época do samaritano, o judeu não tinha. A gente estava o samaritano não tinha uma boa relação, não podia conversar. O judeu conversando com o samaritano era uma coisa escandalosa. Sim. E aí ele vai, se aproxima, conversa e tudo mais e tal. E aí ela vai e fala assim: a gente tem uma dissidência, porque. Onde que se deve orar? Tem alguns mestres que falam que é Jerusalém, tem outros que falam que é o Monte tal. Aí fala assim, na verdade eu vos digo, aí que chegará o dia que nem Jerusalém, nem no Monte tal vai ser o lugar certo para orar. Que loucura, né? Exatamente, mas é porque, assim, veja, se você... Deus é espírito. Meu pedido de aumento de salário para o Grau 33 foi a presença de Deus na vida do maçom. E aí eu realmente vou falando sobre todos os graus e como a gente deve enxergar essa busca. Né? Então, quando você é sindicado, o sindicante pergunta, você crê no princípio criador? Sim. Isso aí. Quando você entra no templo, né, há vários momentos em que o venerável pergunta pro irmão que está sendo candidato ali, né? Em quem você deposita sua confiança, né? Tá? Então, assim, ele é chamado o tempo inteiro a buscar de maneira velada essa conexão com Deus. Agora, diferente das religiões, se você perguntar o que é Deus, né, no chat GPT, você vai ter lá, no dicionário Aurélio, uma definição, para os espíritas outra definição, é a força suprema, criadora do universo, né? Para os hebreus tem lá, eu sou o que sou, e disse Deus a Moisés, eu sou o Deus de Jacó, Deus, sim. Né? Então, se você perguntar para Gênesis, tem lá, em Gênesis tem outra definição de Deus. Então, assim, o problema é quando várias culturas começam a achar que o seu Deus é mais certo que o outro. Perfeito. Isso a maçonaria difere das religiões, porque ela fala assim, olha, eu não quero saber qual Deus está certo. Eu quero que você busque esse Deus dentro de você. Essa busca é gnóstica, ela é sua. Você pode ter um intermediário se você quiser, né? Se eu quiser ter um pastor para poder me guiar, para me ajudar, se eu quiser ir lá na igreja evangélica todo domingo e ficar lá, e lá eu me sentir com essa presença de Deus, tá lindo. Agora, se eu olhar para a geometria perfeita de uma flor ou da casinha de um caracol e falar assim, caramba, quem criou esse caracol desse jeito? Né? Essa casinha perfeita, esse número aqui, ó, que tá aqui, é simétrico, né? Então, essas pétalas de rosa aqui são simétricas. Não é possível, alguém inventou isso aqui. Existe uma força criadora. Sim. E se você encontrar Deus ali naquela força criadora, tá tudo certo. Eu falo sempre assim, que quando eu assisto um parto, eu falo, caramba, Deus é foda demais, entendeu? Às vezes tem um parto que tá encalacrado, que não tá nascendo, tá agarrado, eu pego e falo assim, ó, o senhor não falou que esse negócio funciona? Você que inventou, tô só seguindo, tô acreditando no você, vambora. Então eu tô acreditando no senhor, por favor, faça funcionar aí. E é engraçado que às vezes nasce, fala, pô, nasceu. Eu não duvidava, não, ia nascer mesmo. Ô, William, então a gente chega com todo esse conteúdo, a gente chega... O que você acha? Você acha que a vida é um milagre? Cara, essa discussão... Perguntou o sentido da vida para ele? Só isso. Porra. Só isso, para um médico. Pegou leve. Leve. Na verdade, assim, do ponto de vista da ciência e do ponto de vista da religião, você tem pessoas que têm visões diferentes, mas na verdade elas estão falando da mesma coisa. Isso é impressionante. Né? Tá? Então, assim, independente de credo, né? Se você imaginar que tem um bebê formando,
que ele é uma célulazinha, ele vira 2, daqui a pouco ele vira 4, daqui a pouco ele vira 8, daqui a pouco ele vira uma amorazinha, né? A mórula, e essa mórula tá ali desenvolvendo, de repente, cavita, que vai virar o seu estômago e o seu trato intestinal inteiro, e esse bando de células ali parecendo uma romã, vira e fala assim, aí de repente uma célula fala assim, eu acho que eu vou virar uma célula do pé. E ela migra para a região onde vai ser o pé. Quer dizer, toda essa quimiotaxia das células, né? Toda essa forma de formação, toda essa formação da embriologia é muito perfeito, né, cara? Se pensar numa coisa dessa é uma coisa surreal, né? Não cabe na cabeça da gente. Não cabe, não tem jeito. Né? Então, assim, a grande verdade é que sim, a vida é um milagre, né? Mas mais milagre ainda é a gente tentar conviver. Né? Perfeito. Porque, assim, só coexistir é muito fácil. Coexistir, os animais irracionais também coexistem, né? Fica ali na floresta, uma hora um jacaré come uma onça come um jacaré. A vida coexistindo, né? Agora, conviver é o grande chamado. Né? Quando você, por exemplo, utiliza seus conhecimentos maçônicos para fora da loja, né? É justamente para você melhorar a sua convivência. Né? Tá? Então é por isso que eu falo que assim, a busca por Deus é, na verdade, a busca pelo amor ao próximo. Né? Porque quando você ama, independente de todas as religiões, todas elas falam sobre amor. Sim. O budismo fala sobre o amor. O cristianismo fala sobre o amor. Na verdade, no cristianismo esse é praticamente um estilo de vida. Né? O hinduísmo fala sobre amor. Confúcio falava sobre o amor. O islamismo fala sobre... se você pegar o Alcorão, várias passagens que falam de amor entre os homens, né? Amor ao próximo, ditadas por Alá, o profeta Maomé. Então, assim... e é curioso, por exemplo, que algumas são extremamente rígidas com relação a essa devoção ao próximo, né? Aqui há um conflito de interesses, tá? Meu filho, uma vez caminhando comigo na Savassi, ele viu uma mulher de burca. Aí ele virou e falou assim, olha papai, ela não vai para o céu. Eu falei, como assim, filho? Ele pegou e falou assim, não, ela não vai para o céu porque ela não acredita em Jesus. Eu falei, mas ela acredita em outro. Né? Mas eu acho que a minha religião é mais certa. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. O que Jesus te falou então? Aí ele fala assim, amar ao próximo. Ela falou, amar ao próximo. Aí eu peguei e falei, muito bom, ele tem 9 anos. Legal. Eu falei, muito bom. Agora, se você fosse budista, sabe o que Buda falava? Que você não só tem que amar ao próximo, como você tem que se esforçar todo dia, quando você levanta até a hora que você deita, para você não fazer o mal ao próximo de jeito nenhum. É uma luta. É um princípio da não maledicência. Sim. Aí ele pegou e ficou me olhando assim, como assim, papai? Eu falei, eu vou te dar um exemplo. Se tem uma abelha vindo na sua direção, o que você faz com ela? Aí ele, eu mato. Eu falei, por quê? De pronto, né? Eu falei, por quê? Porque ela ia me picar. Eu falei, quem disse que ela ia te picar? É isso aí. Né? Aí ele ficou assim, parado, bugado e tal. Que legal, e filosofando. Cara, muito massa. Aí nós fomos embora, né? Fomos embora pra casa, aí o entendimento dele, né? Na hora que ele foi embora, ele foi desviando das formigas no chão. Ele não queria pisar nas Ele formigas. já levou aquilo pro lado. Agora leve isso para sua vida. Leve isso para nossa vida, para nossa vida lá fora. Tem um ladrão apontando uma arma para você. E aí, você puxa o gatilho antes dele? Pro budista não. Pro budista, se ele te matar, ele o ladrão, isso dá conta dele com Deus, não é da sua. Agora, se você matar ele, isso é da sua conta com Deus. Perfeito. Então você não deve fazer o mal para nenhuma criatura, nunca. Então, todas as religiões, de maneira velada, com intermediários, explícita, né? com intermediários, sem intermediários, seja com o pastor, com o líder espiritual, com o pajé, todas as religiões, elas buscam alguma forma de conectar o ser humano com Deus. A maçonaria também. A diferença é que a maçonaria não faz isso de maneira devocional. Não existe, por exemplo, uma tábua de salvação. Assim, olha, se você for maçom, você está salvo. Não promete uma redenção espiritual. Não te promete redenção espiritual. Não tem uma tábua de convencimento. Ó, venha para a maçonaria. Isso. Não Musa do medo, né? A não ser o povo do relógio, né? A não ser as espúrias. Claro. Então... Pode continuar. Então é isso, assim. Então a gente...
Então, a maçonaria ela tem esse convite a você não questionar qual religião está certa, mas você buscar Deus no seu interior. E como você faz isso? Morrendo e renascendo. Né? Você morre na cama das reflexões e renasce maçom. Tá? E tem que levar isso para o seu dia a dia. Porque se você não leva isso para o seu dia a dia, não adianta. É verdade, boa. E aí, já fazendo um gancho, Isso aí. é bom ouvir o Nossa, irmão ficaria aqui. Dá para ficar até Horas. amanhã aqui. Assim, a gente falou um pouco lá atrás da sua profissão. Entramos aqui de forma muito, muito profunda aqui, Muito, uma questão muito assim, legal. reflexiva, filosófica mesmo. E agora eu quero ver se de você existe uma correlação entre ser médico e maçom. Ambos cuidando, servindo e transformando. Existe ali uma correlação entre as duas coisas? Cara, bom, obviamente que existe sim uma aplicação prática, né, do que é o ensinamento maçônico dentro da profissão, que você pode aplicar em todas as profissões. Perfeito. Mas, obviamente, como a medicina é uma profissão que lida muito com o impacto na vida das pessoas, do ponto de vista de saúde e doença, né? Então, existe uma correlação muito forte. Existe hoje a Associação de Médicos Maçons, né? Que a gente discute essas questões. E eu, por exemplo, aplico muito isso na obstetrícia, né? O nascimento, parto, né? É um rito de passagem. Tá? Ali, uma mulher que é a filha da mãe dela se torna a mãe. Ela olha para o filho dela e fala: oi, filho, bem-vindo a esse mundo, eu sou sua mãe. Né? Então, isso pode marcá-la de maneira muito positiva ou muito negativa, dependendo de como foi essa assistência, que essa assistência foi feita. Então, eu aplico muito esse conhecimento maçônico do ponto de vista de que é um rito de passagem. Né? Os hindus chamavam isso de sanskara, né? Que legal. Né? Que é essa marca espiritual. Então, por exemplo, o dia que você iniciou, você lembra direitinho como estava o tempo, você lembra a roupa que você estava, você lembra como foi a reunião, o ritual da sua iniciação, porque aquilo ali é um rito. É um ritual de passagem. E da mesma forma, por exemplo, uma mulher ter ali o nascimento do seu filho, independente de via de parto, né? Tá? Como se for uma cesariana, se o cara, por exemplo, se o anestesista ficou brigando com ela o tempo inteiro, xingando e tal, né? O que ela vai lembrar é isso. Ela não vai lembrar do momento que ela pegou o filho dela no colo, porque aquilo marcou negativamente, não positivamente. Sim. Né? E, obviamente, que em outros aspectos também do cuidado, né, de comunicação não violenta, de você utilizar essa sua pedra já lapidada para cuidar do outro, né, para se inclinar ao outro. Né? A palavra clínicos, né, em grega é inclinar-se. Né? Então, você se inclinar ao outro para ajudá-lo, obviamente que a gente tem isso como profissão, mas tem isso também como sacerdócio. Né? Muito legal, massa demais. Vamos fazer um ganchão aí, ó. Eu tô assim... Embasbacado. Nossa, cara, que é muito bom quando a gente ouve uma pessoa falar não só com propriedade, mas com coração, sabe? A gente sente que toda essa caminhada sua foi, né, muito inspirada, né, cara? Muito legal mesmo. Sua família, seus filhos, eu tenho certeza que eles têm com você como uma referência, assim. Eu já vi isso, inclusive nas suas redes sociais. @Dr. William Fontes. William com 2 L's. Isso, importante fazer. Importante é para vocês acompanharem lá. Com M. Com M, porque às vezes vai colocar N ali, né? Ô William, quais que são, assim, para você, os pontos que, numa lista de melhorias na sua vida, antes de ser maçom e depois, o que você mais fala assim, poxa, isso daqui fez muita diferença para mim, em qualquer área, seja profissional, pessoal? A gente falou muito do profissional, né? Eu queria saber mais, até de repente pegar mais do lado pessoal. O que mais te marca, assim, com relação ao antes e depois? William antes. E o William depois. Pergunta bem difícil, né, cara? Pergunta bem difícil mesmo. Mas, assim,
assim, a maçonaria te convida à prática constante das virtudes, né? Uhum. Mas, obviamente, que cada vez que você vai fazendo novos progressos na maçonaria, Sim. você vai vencendo as suas paixões e submetendo as suas vontades. Né? É. Então, Sim. e, aliás, tem gente que acha que fazer novos progressos na maçonaria é ir galgando graus, é pegar um avental de mestre instalado. Né? Mas isso Cara, é isso totalmente só uma ritualístico. consequência. É. Tá? A maçonaria, ela te convida a fazer novos progressos dessa forma. Aham. Vencendo as suas paixões, submetendo as suas vontades. Perfeito. Então, assim, o William, antes de ser maçom, ele era um cara muito mais ligado a esse diploma mundano de médico. Ele era um cara muito mais... eu não vou dizer arrogante, mas assim, era um cara muito mais imperfeito no sentido de hierarquias, tá? Então, assim, até no ambiente de trabalho, né? Então, assim, médico, enfermeira, então tem sempre aquela coisa, né? E tal. E depois da maçonaria, esse conhecimento que é jogado no chão pra gente, né? E aí você fala assim, pega o que você der conta. Nossa, vai cantando. vai Se vira ali, canta ali. Eu comecei a ver mais essa questão. Hoje eu trabalho em equipe, né? Hoje eu trabalho com... Eu não faço nenhuma assistência de parto se a paciente não contratar no mesmo pacote de assistência, ela contrata a nutricionista, Perfeito. a enfermeira, a obstetra, a psicóloga e a fisioterapeuta, sabe? Porque eu acho que a assistência multiprofissional, ela faz com que a coisa flua mais. Às vezes a paciente vira para mim e fala assim, não, mas eu não quero pagar nada disso. Eu quero só você lá no dia do meu parto. Eu falo, mas se você não passar na psicóloga, eu não quero estar lá. Você vai me dar trabalho. Olha só. Entendeu? Então, assim, eu aprendi muito mais essa igualdade, né, entre os saberes, né? Tá? Então, isso mudou muito. Agora, mais ainda, já pegando outro gancho aqui, né? Isso. Mais ainda foi a instalação, né? Porque quando você é instalado, né, a palavra fala, né? Você não senta no trono de Salomão. Você é colocado nele, você é instalado nele. Né? Sim. Então, estar instalado no trono de Salomão significa que os seus irmãos, de maneira consensual ou através de uma votação que você ganhou a votação, te colocaram naquele isso trono. É fantástico. Entendeu? Então a responsabilidade é muito grande. Né? Se você é uma loja de 130 anos, com 70 membros, 68 membros, né? Você dizer, olha, existe um consenso para que o seu nome seja aquele que vai estar muito legal, ali, né? Então, assim, é um convite à sabedoria de escutar, né? Um exercício de paciência diário. Paciência diário. E de entender exatamente que você você lidera, mas você não é a pessoa que manda. Você é a pessoa que escuta e delega, né? Delega. Faz ali faz a coisa funcionar. E bate martelo no final. Exatamente, claro. Então, assim, essa parte aí realmente, assim, talvez os últimos 6 meses foram 6 meses que eu mais me senti acrescentado nesse exercício maçônico, né? Claro. De estar ali com essa sabedoria de escutar, com essa sabedoria de você fazer com que a vontade da Assembleia seja maior do que a sua. Ou seja, vencer as suas paixões, né? E submeter as suas vontades. Então, assim, olha que legal. Isso é maravilhoso. Às vezes eu quero fazer uma coisa, eu queria fazer isso, mas... Na verdade, o que você está me dizendo aqui é que liderar e servir, mais que tudo. Mais que tudo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Não tenha dúvida, né? Liderar e servir. Isso aí é você aplicar esses seus conhecimentos no seu dia a dia, de você... lógico, você se doa um pouco para a instituição, né? Para a bandeira pública ali. Tá? Óbvio, né? Eu brinco muito que é uma areia, né? São duas alegrias. É um dia que você compra, outro dia que você vende. Então, assim, eu tenho muitos projetos, por exemplo, da minha vida maçônica, né? De estudo, de filantropia,
que depois que eu vender uma areia, Aí você vai eu vou pensar nisso. começar agora. Bom, agora beleza. Agora como como parte venerável aqui, eu vou começar a trabalhar. Enquanto o outro vai carregar o piano, eu vou fazer isso aqui que eu queria fazer, esse projeto de filantropia aqui que ficou Claro. parado e tal. Sim. Então é isso, é saber que das colunas vieste, as colunas retornarás, entendeu? Então é um estado temporário, né? Você está venerável mestre da loja. Você não é venerável mestre da loja. Né? Até porque senão você se torna o dono da loja, né? É, verdade. Existem vários ex-veneráveis mestres que se acham os donos da loja. Né? Não digo... A minha também deve ter, mas tem, aliás, pelo menos uns 2 que eu pensei aqui. Mas tem os ex-veneráveis donos de loja, que acham que só porque foi venerável tem que mandar, tem que desmandar, e tem a voz mais alta, e tem a opinião mais forte. Não. O aprendiz que acabou de entrar, ele também tem a mesma... Isso é legal. E como que esbarra esse ensinamento? Você esbarra um pouco no profano. A gente vai, quem está assistindo, a gente que está no seu local de trabalho e tal, você vê. Às vezes uma pessoa que já finalmente chega numa situação de liderança, ele tem um amor na cadeira tão grande que ele começa a caminhar dele bem, ele vai se transformando em algo tirânico, assim, um ruim, sabe? Cara, a vaidade é um perigo, né? A vaidade para poder estar voltando. Com certeza. Volta de novo. Com certeza. E o mundo, ele parece que inspira a gente a tendenciar a vaidade estar ali, né? Chamando. Então, cara, se você não tiver um... E se você observar, né, assim, a maioria das disputas, né, políticas, muitas vezes, estou dizendo de política partidária, não. Sim. Tá? Elas são por causa das vaidades. Né? Tá? Eu querendo impor o meu ponto de vista ao seu, né? Então Se eu fosse dono da verdade, você não. Exatamente. Vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Diz o pregador. É isso mesmo. De provérbios, tá na Bíblia aí. Massa demais. E aí, já introduziu, passamos aqui, falando agora do profano, e eu vou fazer uma pergunta muito simples, igual você falou o sentido da vida, eu vou me dar o direito de fazer uma outra pergunta simples. Certeza. Que é, o que você diagnostica que no mundo hoje falta? Eita. O que a maçonaria pode ajudar a restaurar? Você falou aqui no comecinho, que a maçonaria, você falou, um dos objetivos também é construir um mundo melhor. Então, nessa seara, nessa esteira aí, o que é que você acha que ajudaria a restaurar a maçonaria? Então, cara, você sabe o que eu acho? Eu acho, assim, o maçom, ele é um pensador livre, né? Ele é um questionador nato, né? Então, se a gente não tivesse, né, se vários maçons iluministas não tivessem questionado o absolutismo dos reis, até hoje a gente estaria achando que o rei é o representante, que é o representante de Deus na Terra, que ele poderia entrar na sua casa, né, tomar conta e transar com a sua mulher. Você tomava tinha a expressão em inglês fornication under consentment of the king, né? Então, tipo assim, ele entrava lá e falava assim, olha, eu vou provar da sua esposa primeiro. Pronto. Por quê? Porque eu sou o representante de Deus na Terra. Eu faço o que eu quero. Mas peraí, isso é o absolutismo, né? Então a gente estaria no absolutismo até hoje se pessoas não questionassem, falassem, peraí, por quê? Por que você é o representante de Deus? Você é igual eu, você é igual a mim, você tem carne e osso igual a mim. Então a maçonaria, ela tem esse perfil de questionar, né? Questionar aquilo que está errado, os governos injustos, né? as tiranias, tá? E muito, por exemplo, da estrutura democrática que a gente vê hoje, né? De 3 poderes, de judiciário, legislativo e executivo, veio da maçonaria, né? Veio exatamente desses pensadores que falaram assim, olha, nós temos que alguém que executa, tem que ter alguém que executa, um que faz as leis e um que julga quem foge das leis. Não pode ter um poder absoluto. Exatamente. Porque o poder... Aí eu vai ter a gafe de esquecer. Como é que é? O poder absoluto corrompe absolutamente. Uma passagem, uma coisa assim nesse tipo. Tem uma passagem assim mesmo. Eu não sei de quem que é, não, mas... Então, resumindo, eu acho assim, a maçonaria, ela precisa se reinventar, né? Dentro por exemplo, de projetos como esse, né? De vocês, de expandir mais o conhecimento,
de fazer com que as pessoas queiram realmente, as pessoas que são boas se tornem melhores entrando na maçonaria. Né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que vão iniciando, mas que têm outros motivos para poder iniciar. Né? Então, às vezes, porque acha que vai ser legal, às vezes entra, descobre que não era aquilo que queria, ou às vezes entra por uma outra questão, achando que lá dentro vai ter privilégios, que é o clube do Bolinha, que vai ficar rico. Não, essa maçonaria não existe, né? Mas muitos ainda entram assim, né? Sim. Por mais que seja avisado, né? Toda avisado. Sim. E é engraçado, porque assim, por exemplo, claro que do ponto de vista de privilégios, né? Eu falo sempre que ajuda quem pode na hora que quer, na hora que dá, e se sentir vontade. Né? Então, sendo uma fraternidade, tá? Se eu tô com um problema, por exemplo, no âmbito, por exemplo, da minha... Tô precisando tirar um documento e não consigo tirar e não sei o quê, se eu pergunto, olha, algum irmão pode me ajudar com isso aqui? Não, peraí, deixa eu ver se eu tenho um conhecido, nós temos um irmão nosso que trabalha lá no UAI, né? Que vai te ajudar lá e tal. Né? Então, te apoiarei em tudo de lícito que fizer, mas não ilícito. Claro. Porque minha loja tem muitos policiais, né? Então, às vezes os policiais brincam falando assim, mano, então, seguir a lei. Não pode beber e dirigir. Se for pego na blitz do bafômetro aí e me ligar falando para poder ajudar, eu falo assim, faz barba, cabelo e bigode. Porque além de estar errado do ponto de vista civil, do ponto de vista das leis do mundo profano, tá errado também como maçonicamente. Dando puta mau exemplo. Né? Então, assim, ajudar do ponto de vista de fraternidade, de maneira lícita, isso realmente, entre aspas, é um privilégio. Mas não é só isso e não é para isto. Né? Eu tive irmão, por exemplo, que eu já ajudei, que eu já atendi a filha no parto e tal, porque eu quis. Né? Eu já tive irmão também que foi lá, eu falei, irmão, é tanto. É isso aí. Entendeu? O valor do honorário é esse, meu ganha-pão. Tá? Então, você não vai ganhar nada sendo maçom do ponto de vista financeiro. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que acham isso. Então, assim, eu acredito que quanto mais gente com a essência da maçonaria for iniciando, e nisso a divulgação, por exemplo, de programas como este, que desmitificam o que é maçonaria, é muito legal, para poder exatamente aguçar e despertar as pessoas que realmente deveriam já ter iniciado. Falo que são os profanos não iniciados. Encontrar os profanos de avental. Profano de avental, exatamente. Boa. Bacana. Muito bom. Então é isso. Você já deu aqui um conselho. Vários conselhos, né? Para pessoas que estão começando aí a sua jornada maçônica, ou aqueles que estão nas redes sociais buscando conhecer um pouco mais, que está interessado em ou receber um convite. Às vezes já foi convidado, está dando decisão. Um dos objetivos realmente é esse, da gente tirar esse estigma ruim. A maçonaria é coisa distante. É exatamente como o nosso irmão aqui, eu tenho que te falar doutor, porque é doutor, mas não precisa de nada disso. Falou que essa questão da adaptação, do conhecimento, é coisa boa, é positiva, é Deus, é de olhar o mundo à nossa volta e compreendê-lo, né? Não sobrevivê-lo, mas compreendê-lo. E assim, o que você poderia deixar de conselho aos irmãos? Igual eu falei, até quem quer iniciar, receber o convite, tá nas vias de receber, o que realmente é ser um homem bom? Qual seria assim essa definição simples? Mais uma simples que eu vou passar para você. Mais uma simples. O que é ser um homem bom? Esse podcast hoje foi pegadinha total, né? Cara, então assim, ser bom não é ser perfeito, porque você não vai ser perfeito nunca. Show. A perfeição, né? A palavra perfectum, no latim, é se perfazer, né? Estar se perfazendo, né? Tem uma escultura do Bob Carlyle, que é linda, que mostra isso, né? Que é o homem lapidando o tempo inteiro o seu redor, né? Então, assim, ser bom não é ser perfeito, porque você não vai ser perfeito, mas é você ser hoje melhor do que você foi ontem.
né? Não é você querer ser melhor do que o outro, porque isso é vaidade, mas é você querer hoje ser melhor do que você foi ontem. Eu acho que isso é ser uma pessoa boa. Saber que você vai ter ciclos, né? Assim como a gente falou das casas do zodíaco, né? Que tem primavera, verão, outono e inverno. Você tem um período na sua vida que é de florescer, de primavera, tem um período de germinar, tem um período de florescer, tem um período outonal de colheita de frutos, mas tem um período também de inverno, tem um período de noites mais densas do que os dias, tem um período de fechar ciclos. Todo mundo pode fechar ciclos. Num casamento, que às vezes a convivência não está legal mais, e aí quando o padre fala até que a morte o separe, não é até a morte do corpo físico, é até a morte do amor. Sim, Da relação. Acabou o amor, acabou a convivência. Eu falo isso muito, vira república, né? Tira coexistência. Um entra e fala, comprei pão. O outro, vai pegar o menino na escola. Tô pronto, se limita a isso. Virou uma coexistência. Né? E aí, essa hora que chegou esse inverno, para ter uma nova germinação, uma nova primavera, um novo verão, uma nova primavera, nós temos que ter esse inverno, esse luto, esse fechamento. Tem que passar por isso. Tem um dia que você chega na sua empresa e fala assim, olha, eu tô pegando minha caixinha, tô botando meus porta-retratos, minhas coisas, e eu fui mandado embora. Né? Então, assim, fechou o ciclo. Então, saber que existem ciclos, mas como as próprias estações do ano, a gente acha que a gente roda naquele modelo que o sol tá paradinho e que nós estamos em volta dele de maneira plana, simétrico, né? Simétrica. Na verdade, assim. O sol é um projétil na galáxia, Exato. né? Ele está viajando E a gente circulando em volta deles em órbitas helicoidais, né? Então, na verdade, nós somos viajantes aí. Até eu brinco às vezes que quando eu olho para o céu, às vezes o céu tá bonito, eu falo assim, a janelinha da nave hoje tá bonita, hein? Tipo isso. Então, assim, essa bolinha tá ali viajando em volta do Sol, numa órbita helicoidal, e cada vez que ela dá uma volta, tem uma nova primavera. Mas só que o lugar no tempo e espaço que você tá nessa nova primavera nunca vai ser a mesma Nunca que vai ser de trás. você estava no momento anterior. Então, você vai ter momentos ruins e vai ter momentos bons que vão te acrescentando. Só dá valor no momento bom quem passa por um momento ruim, né? Claro. Tá? Mas ele aprende com aquele momento ruim e ele melhora, né? Então, assim, uma vez eu estava discutindo isso com um grande amigo e teólogo, falando o seguinte, olha, o próprio Deus assistiu o Filho ser crucificado num momento invernal, do ponto de vista filosófico aqui, né? E não fez nada. Ele deixou. Deixa eles crucificarem ele. Por quê? Porque isso traria algum ensinamento. E que ensinamento. Né? E que ensinamento. Né? Isso reforçaria de sobremaneira os ensinamentos que ele trouxe para esse mundo. Né? Então, de tal sorte que todos os momentos de caos levam depois à ordem. Ordo, abdo, caos. Perfeito. Então, a ordem sempre vai ser restabelecida. Então, ser bom é exatamente você acreditar nisto e saber que você não vai reconhecer que você não vai ser sempre bom. Né? Você vai ter momentos saturninos, vai ter momentos ruins, momentos que você vai agir de maneira mais impetuosa, mas sempre, cada vez mais, cavar masmorras a esses sentimentos ruins, a esses sentimentos primitivos, né, instintivos. Né? Nós falamos aqui da justiça e da vingança, mas tem vários outros exemplos. Né? Tá? E você cada vez mais cultivar um sentimento evoluído, um sentimento mais que te liga mais, que te conecta mais com essa linha do quinto elemento dentro de você. Né? Então, um pouco que é isso, praticar maçonaria e também praticar o homem no sentido pré-iniciático, né, para que ele já seja um maçom independente de ser iniciado. Né? Certa vez me disseram atitudes, né? de um autor desconhecido, falou assim, filho, só um sábio pode aprender com o próprio erro. Maravilhoso. Porque esse exercício de humildade. A pessoa, às vezes, aquela análise pede, mas ela não olha para o lado e tal. Quem consegue olhar para dentro de si mesmo e pensar uma coisa assim, também é um exercício de humildade, né? Com certeza. E de ciclo tem uma também que é boa, que isso também passa, né?
Então você pode estar lá em Isso cima, você também, pode estar lá claro. embaixo, Exato. isso também Ele passa. falou de uma lição do livro de Provérbios. Vocês estão no livro de Provérbios, como é que é? Há tempo para tudo debaixo do céu. É, Falou de- exatamente. Há tempo de começar o podcast e há tempo de terminar. Isso, realmente. Infelizmente, Chico. Infelizmente. Meu irmão William, eu não tenho como te agradecer por essa moral que você está dando para a gente aqui. Que moral, É cara. um Que projeto aula. incipiente, mas que assim, a gente quer fazer uma coisa do coração. A gente quer estar conversando com irmãos valorosos, a gente quer estar ensinando o que é possível, a gente quer estar desmistificando algumas coisas negativas sobre maçonaria, assim, do ponto de vista de as pessoas olham e tal. A gente quer orientar pessoas que estão começando, alguns irmãos aprendizes que estão querendo entender. Quem recebeu o convite e tem ali ouvindo coisas, às vezes, que pessoas que não conhecem, porque é coisa do diabo, isso aqui também, a gente quer desmistificar isso. Então, assim, muito obrigado mesmo. Te agradecer profundamente. Com certeza. O ensinamento aqui hoje foi muito grande, né? Muito massa. E tem um negócio interessante, né, Pedrão? Imagina que esse vídeo ele vai ficar. Pode ser que ele fique ali séculos. E alguém lá na frente tá vendo esse papo, né? E tão inspirador e tão assim de intuito evolutivo mesmo, né? Meu irmão, aí sempre Tanto para nós como para quem tá assistindo, né? Claro. Lógico, claro. E pra gente não terminar assim desse pau, eu quero assim, quer deixar uma última mensagem para o pessoal que tá assistindo, pode ficar à vontade, a câmera é sua. Ó, que é isso? De frente com o Gabi? Cara, né? Eu só queria te agradecer vocês mesmo pelo convite, né? O projeto é um projeto muito bacana, tomara que tenha muito sucesso, pode contar comigo, não só para divulgar, mas também para poder convidar por vocês também, irmãos, que venham aqui falar um pouquinho. Eu acho que eu não falei nada demais do que qualquer um de vocês ou qualquer um que sentar aqui falaria, né? Que o chat GPT às vezes também sabe. Que o chat GPT também sabe. Joga lá no chat GPT. Então, assim, é claro, né, que eu sou um entusiasta da ordem, sou um entusiasta da maçonaria e desses objetivos que a maçonaria alcança, né? A gente falou que a maçonaria não é religião, Perfeito. mas ela alcança uma coisa que toda religião quer fazer, né? Que é que os homens sejam mais fraternos entre si, né? Se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta, né, para Deus, né? Se Deus tivesse uma oportunidade de fazer uma pergunta para você, né? Será que ele estaria feliz com você construindo templos físicos, com você acumulando riquezas, disputando cargas? Ou será que ele simplesmente gostaria que os irmãos vivessem em comunhão, vivessem de maneira fraterna e solidária, né? Preocupado com ajudar o próprio. Exatamente. Então, assim, eu acho que a maçonaria alcança um pouco esse propósito. Tá? Pelo menos para mim, assim, eu me sinto muito um conforto muito grande. Eu penso parecido. Com essa informação, né? Com esse... Na verdade, não é informação, assim, com essa constatação. Né? De que, fundamento mesmo. De que, o nosso irmão, o Gregory, ele foi uma vez um congresso lá na Califórnia, nos Estados Unidos, que tinha um senhorzinho fazendo 70 anos de maçonaria, que tinha 90 anos. Tá? Ao contrário, tinha 70 anos, estava fazendo 50 anos de maçonaria. Iniciou com 20 anos. E aí, ele contou uma história que ele precisou de uma doação de um rim. Teve internado e precisou de uma doação de um rim. Né? E aí... ele contou isso para os familiares e tal, não sei o quê. Aí o médico chegou uns 2 dias depois no quarto dele e falou assim: instituição que o senhor pertence? Que lá tem muitas, né? Essas instituições civis lá. Aí ele falou assim: eu sou da maçonaria. Aí ele pegou e falou assim: eu quero participar da maçonaria, eu quero que meu filho seja da maçonaria. Nesses 2 dias, o hospital recebeu mais de 500 ligações de pessoas querendo vir cá testar a compatibilidade genética para doar um rim para o senhor. Olha que loucura, hein? Então, assim, seja num gesto discreto, simples para com o irmão, ou seja num grande sacrifício individual pelo irmão, a maçonaria ela consegue atingir esses objetivos de fraternidade entre os irmãos. Então, é uma grande satisfação, uma grande honra participar dessa instituição. E
uma grande honra também estar aqui hoje. Agradeço Pô, a desculpa gente pelas que delongas. agradece. Quero que Imagina. continha. Que continha. Então é isso aí, meus irmãos. É isso Olha, aí, quem gente. tá assistindo aí, muito obrigado por estar acompanhando a gente, tá? Valeu demais. Não esquece Ó. da trilha do YouTube. É. O que é? Curta, Siga e compartilhe. compartilhe. Inclusive, as redes sociais do Dr. William, @Dr. William Fontes, tem que seguir lá também. E o Instagram dele é bem inspirador, muito bonito, cara, muito bem que feito, agradeço. muito legal, muito massa. Eu não sou um cara muito comercial nas redes sociais, não, mas eu acho que informação nunca é demais. Não, nossa, cara, uma aula. E também o nosso Instagram, TikTok, @podcastzoom. Estamos aí na caminhada para 1.000 seguidores. Estamos quase chegando, é difícil chegar, mas estamos indo. É orgânico, né? Exato, exatamente. Tem 1.000 pessoas orgânicas. E a gente não tem essa pretensão, sabe? O nosso negócio é esse. É fazer aquilo que a gente gosta, do jeito que a coisa vai andando, né? E tal. E sugestões, comentários são sempre bem-vindos. Você ir no vídeo no YouTube, coloca aí um comentário. Vamos fazer corte. Exatamente, bom demais. Até a próxima. Muito Obrigado. Valeu. Simão William. Valeu, William. Obrigadão, meu cara. Com você aí, dando tchau pra todo mundo. Valeu. Gente, um abraço, tchau.